A Revolução Francesa é o nome dado ao ciclo revolucionário que aconteceu na França entre 1789 e 1799, que marcou o fim do absolutismo nesse país. Essa revolução, além de seu caráter burguês, teve uma grande participação popular e atingiu um grau alto de radicalismo, uma vez que a situação do povo francês era precária em virtude da crise que o país enfrentava. A Revolução Francesa foi resultado da crise política, econômica e social que a França enfrentou no século XVIII. Essa crise marcou o fim da monarquia absolutista, que existia na França há séculos, e da antiga ordem de privilégios que constituía o antigo regime francês. Nessa época, a França era governada por Luís no século XIX, e a sociedade era dividida em classes sociais conhecidas como estados. O primeiro estado era composto pelo clero, o segundo estado era composto pela nobreza, o terceiro estado era composto pelo povo, definição genérica que incorporava o restante da sociedade francesa. A sociedade francesa era muito bem definida, um grupo que possuía uma série de privilégios em detrimento do restante do país. É importante observar que o terceiro estado era uma classe extremamente heterogênea, formada por grupos distintos como o burguesia e o campesinato. A primeira fase da Revolução Francesa é a Assembleia Nacional Constituinte e a Assembleia Legislativa, que ocorreu entre 1789 e 1792, correspondente aos anos que os constituintes reagiram à Constituição para a França e ao período da Assembleia Legislativa. Os camponeses lutavam pelo fim de alguns impostos e exigiram que fosse garantido a eles um maior acesso aos alimentos. Os privilégios feudais foram abolidos no começo de agosto e no fim deste mês foi anunciada a Declaração dos Direitos dos Homens e do Cidadão, talvez o documento mais importante de toda a Revolução Francesa. Este documento determinava teoricamente que os homens eram iguais à lei. A segunda fase da Revolução Francesa ficou conhecida como Convenção e ocorreu entre 1792 e 1795. Com a inauguração da República na França, a Assembleia Legislativa foi substituída pela Convenção. Os membros da Convenção foram determinados por sufrágio universal masculino. Com isso, Luís deixou de ser seu rei da França e um novo debate surgiu: a eleição do rei. Os 10 anos da Revolução Francesa geraram diversas consequências para a França e para o mundo. Algumas consequências de destaque foram o fim do privilégio de classe francesa, fim de qualquer resquício de feudalismo no país e no início da consolidação do capitalismo, início do processo de queda do absolutismo na Europa e na França.